Alô amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo a entrevista coletiva de Eduardo Barroca, que falou depois da grande vitória por 3-0 frente ao Atlético Goianiense. Veja as palavras de Eduardo Barroca. Barroca, primeiro eu queria saber como é que foi o seu sentimento de retornar aqui em Goiânia contra o Atlético, clube que você comandou 2 vezes, e com essa vitória tão convincente como foi. Não, aqui é sempre especial porque é um clube que eu já dirigi 2 vezes, as 2 vezes com resultados assim muito importantes na minha vida profissional, um acesso e depois uma Série A quase completa com êxito muito grande, classificação para uma competição internacional. Então, todas as vezes que eu venho aqui é sempre muito especial. Eu tenho o Atlético com muito carinho e respeito. E foi um jogo extremamente importante para a gente dentro da competição. A gente está fazendo um campeonato de recuperação. A gente sabia que era um jogo muito difícil por ser um adversário que tinha a mesma pontuação que a gente, jogando dentro de casa. Então, uma vitória muito importante para que a gente continue o nosso processo de crescimento, de amadurecimento coletivo. Hoje era um desafio grande pela quantidade de jogadores ausentes e me deixou muito feliz a entrega dos jogadores, a confiança que eu tenho cada vez mais nesse grupo. Estou muito feliz com a construção desse início de trabalho, como os jogadores estão se dedicando, estão se empenhando. O mérito hoje é realmente da entrega coletiva desses jogadores. O mérito é deles. Estou muito feliz, mas a gente já tem um novo desafio aí no final de semana, não dá nem muito para comemorar. Um desafio importante dentro de casa contra o CRB, que teve uma troca de treinador recente, ganhou um jogo fora de casa contra o Guarani, e a gente vai precisar trabalhar no nosso limite, com a ajuda do nosso torcedor, recuperar fisicamente os jogadores para a gente poder fazer um grande jogo no final de semana. Você destacou, né, do tanto de desfalque que vocês tiveram para o jogo de hoje, mesmo assim o time correspondeu. Queria que você fizesse uma leitura do desempenho dos atletas que entraram, né? Foram muitas mudanças e mesmo assim conseguiu manter o padrão de jogo. Eu tenho treinado muito todos os jogadores da mesma forma e tenho tido deles sempre respostas muito boas daquilo que eu tenho exigido. Então, assim, estou muito feliz com a entrega dos jogadores, com a coletividade da equipe. Hoje a gente teve diversos pontos a destacar. Mais um jogo sem sofrer gols. Fizemos 3 gols, fizemos 2 gols no segundo tempo. Não tínhamos feito ainda gols no retorno do segundo tempo. A gente tem caracterizado muito por sair na frente, fazer gol cedo, e hoje isso aconteceu novamente. Mas hoje foi muito legal a gente retornar e fazer um gol logo no início do segundo tempo, que foi um compromisso dos jogadores com a gente. Como falei, a gente está fazendo um campeonato de recuperação. Se for pegar desde da nossa chegada, aí, a gente está com um aproveitamento de 70%. Você vê o que é uma competição de recuperação, né? Um aproveitamento de 70%. Se a gente for pegar percentual de título, dá entre 65% e 67% nos últimos campeonatos. A gente está com um aproveitamento de 70% e não conseguiu entrar ainda dentro do objetivo. Estamos vindo de 5 vitórias praticamente em 6 jogos e não conseguimos entrar dentro do objetivo. Então, a gente vai precisar ter humildade, pé no chão, entender que a gente está em processo de crescimento, entender que mesmo na vitória a gente tem muitos pontos a melhorar, mas muito feliz, como você falou, dos jogadores que vinham jogando menos entrarem do jeito que entraram, jogaram num nível muito alto de concentração, de empenho, coletividade, né? A base do nosso trabalho ela está pautada em 3 pilares, que é solidariedade, coragem e ambição. E hoje, para ganhar aqui do Atlético, a gente precisou ter muita ambição e colocou isso em prática. São 2 vitórias seguidas, né, com a de hoje. No próximo jogo vocês recebem um CRB em casa, um adversário que está na zona de rebaixamento. É a chance do Ceará engatar essa sequência positiva e se aproximar do pelotão da frente? Na verdade, assim, eu estou muito mais preocupado com a evolução coletiva da gente do que entrar no G4 imediatamente. Na verdade, o objetivo da gente, obviamente, é entrar na zona de classificação como consequência do nosso trabalho, do nosso crescimento. Para mim, não adianta nada entrar imediatamente e depois não ter o crescimento para sustentar. Falei desde a minha chegada lá que
as minhas experiências na Série B de sucesso, de acesso, tem muito a ver com consistência. A palavra é consistência, a palavra é crescimento contínuo, a palavra é no momento que você não oscilar, você conseguir dar a volta por cima imediatamente. E esse grupo de jogadores, eles estão entendendo a coisa dessa forma. O jogo do final de semana é um jogo extremamente importante. Aproveito para convidar o torcedor para estar lá, para nos apoiar, falar que vai ser um jogo duro, vão ter momentos difíceis dentro do jogo, não tenho a menor dúvida disso, e que nesses momentos a gente vai precisar da ajuda do torcedor, a gente vai precisar de confiança, a gente vai precisar de apoio. Eu acho que esses jogadores, eles estão mostrando isso, estão mostrando um merecimento de credibilidade para quem desconfiava. E o torcedor e aquelas pessoas que realmente querem ver o Ceará dentro do objetivo na temporada, precisam entender que precisam o apoio, a ajuda, ela vai ser muito bem-vinda, porque a competição é muito difícil, muito equilibrada, são os pequenos detalhes que vão fazer a diferença no final. Assim como o próprio Atlético, o Ceará, quando entrou nessa Série B, era visto como um dos favoritos, não só ao acesso, mas ao título também. Como é que é trabalhar com essa pressão? Pelo que você está vendo, o time tem potencial para corresponder a essa expectativa que foi criada em cima do time? Acho que a maior pressão é da gente com a gente mesmo, nosso nível de exigência do trabalho do dia a dia, de fazer a melhor preparação possível para os jogos, de fazer boas escolhas, de respeitar os jogadores. O meu trabalho está muito pautado no respeito, na competitividade interna dos jogadores. Mostrar para eles na prática, não com a minha boca, não com o discurso, que todos são importantes, vão ser importantes. A gente está entrando em um novo ciclo na competição, que é a segunda metade do primeiro turno. E a gente tem o jogo CRB, depois a gente vai ter uma pausa que vai ser extremamente importante para a gente treinar algumas coisas. E depois vamos entrar de novo numa sequência grande de jogos, de viagem. E a gente vai precisar de todo mundo. Hoje foi uma grande demonstração que eu posso contar com esse grupo de jogadores pelo que eles estão mostrando, trabalhando, se empenhando. Então, estou orgulhoso deles. Você elogiou bastante o elenco, né? Mas eu acho que, não sei você, mas os treinadores geralmente ficam ansiosos pela janela de transferências. Como está da sua parte? Você ainda espera reforço para essa janela que abre dia 3? Não, estou bem sereno com relação a isso. Meu foco é total nos jogadores que eu tenho dentro, desenvolver os jogadores, aproveitar os jovens. Hoje estou super feliz com a estreia do Jonathan, um jogador que nunca tinha jogado no profissional, jogou e jogou do jeito que jogou. Isso é um motivo de orgulho muito grande. A gente tem outros jogadores de ótimo nível que estão trabalhando com a gente, como JV, como Kaique, Caio, Davi, diversos jogadores jovens que estão trabalhando com a gente. O trabalho da base do Ceará, bastante importante. No jogo que perdemos para o Novo Horizontino, eu falei muito sobre o desgaste dos jogos acumulados, e em algum momento alguém interpretou isso como uma crítica à preparação física, e pelo contrário. Eu estou bastante satisfeito com o grupo de trabalho que eu encontrei no clube. Encontrei profissionais de ótimo nível. Quando vim para cá, tive autonomia para trazer e contratar preparadores físicos, e optei em não trazer porque as referências dos profissionais que tinham no clube eram as melhores possíveis em nível nacional, e eu estou podendo comprovar isso, tá? Não só na preparação física, mas os auxiliares que eu tenho ao meu lado, profissionais de ótimo nível, a equipe de goleiros, a equipe de análise. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho coletivo bastante interessante, com o envolvimento de todo mundo, e isso, obviamente, a gente passa para os jogadores. Então, nesse momento, meu foco não está no externo, meu foco está no desenvolvimento interno daquilo que a gente ainda tem que melhorar.